Fala pessoal, hoje a gente vai discutir aqui sobre o mecanismo de atenção que foi muito popularizado pelo paper Attention is All You Need, que introduziu a arquitetura Transformers. Apesar disso, a atenção já era uma ideia bem antiga na comunidade de Machine Learning e a gente vai pegar aqui um pouco da intuição de como ela funciona e a sua relação com o produto interno. A gente tem aqui dois textos. Um que fala muito bem sobre alguma coisa e outro que fala muito mal sobre outra coisa. E o objetivo dessa rede aqui era classificar esses textos como reviews positivos ou negativos. Então, para um review positivo, você vê aqui que a rede marcou com marca-texto bem forte as palavras delicious e amazing. E com marca-texto um pouco mais fraco aqui, highly recommend. E algumas outras palavras aqui marcadas mais fraco. Já para um review negativo, a gente tem aqui que a palavra terrible foi fortemente marcada e as outras já nem tanto. Nota aqui também um pouco mais. Então, o que que é a atenção? A atenção é você marcar algumas palavras com mais intensidade porque elas são mais relevantes para a sua tarefa. A sua tarefa aqui era classificar um texto como positivo ou negativo. Então a gente tem aqui que essas palavras foram muito marcadas. Aqui em vermelhinho a gente tem as frases que foram marcadas. Então essa frase aqui foi muito importante, essa daqui foi a segunda mais importante. E aqui de novo, essa frase mais importante, essa segunda. Então a atenção é basicamente dado um conjunto muito grande de elementos para quais eu vou dar mais importância para resolver a minha tarefa. Hoje em dia, com os LLMs, essa tarefa deixou de ser simplesmente prever se o texto é positivo ou negativo e passou a ser gerar texto de forma autoregressiva, né? Então, você vai prestar atenção agora para aquelas palavras que são relevantes para você prever a próxima palavra. Mas a ideia é muito similar dos dois artigos aqui, a gente vai ver a forma diferente que eles abordam essa técnica. Então vamos começar aqui entendendo o que é um produto interno. A gente tem um vetorzinho azul e um vetorzinho verde. O vetorzinho verde é o 2, 2. A gente tem aqui que na primeira dimensão ele é 2, na segunda dimensão ele também é 2. Então ele vai ser uma setinha que aponta para 2, 2. O produto interno é uma operação matemática que vai mapear dois vetores em um escalar. Como que é feito isso? A gente vai pegar 1 vezes 2 e 3 vezes 2 e somar. Então 1 vezes 2 mais 3 vezes 2 dá 8. Então a gente mapeou dois vetores para o número 8. E o que que esse número quer dizer? A gente tem aqui a intuição. Se esses dois vetores são alinhados, ou seja, o azul tem uma projeção muito grande no laranja, representado aqui, então o valor desse produto interno vai ser alto. Se a projeção do azul no laranja é baixa, ou seja, eles não são muito alinhados, o valor do produto interno vai ser baixo. Se eles forem ortogonais, o valor é zero. E se a projeção for para esse lado aqui, fora do vetorzinho, é negativo. E como esse produto interno se comporta quanto maior for a dimensão do vetor. Então a gente tem aqui um vetor em R1, ou seja, em 1D, um vetor em R2, ou 2D, um vetor em R3, 3D, e isso pode ser expandido para o espaço que a gente não consegue visualizar, como 4, 5, 6, 100, 1000 dimensões. Então, basicamente, a gente tem aqui um comportamento de 10.000 produtos internos para as dimensões 1, 10 e 100. A gente pegou valores aleatórios, né, desses vetores, pegos de uma distribuição normal com média 0 e variância 1, e fez o produto interno de todos eles e plotou aqui num histograma. O que a gente vê? A gente vê que em R1 esses vetores estão concentrados muito próximos de zero. Já em R100 eles estão bem dispersos, com valores que começam a ficar bem mais elevados. Ou seja, quanto maior a dimensão em que esses vetores se encontram, maior é a dispersão. E a gente tem aqui a fórmula matemática para esse experimento empírico aqui, que é
sigma é igual a raiz de n. Então, o desvio padrão cresce da forma raiz de n de acordo com a dimensão, e que n é a dimensão aqui do Rn. E por que isso é relevante? Para isso, a gente vai ter que entender o que é o softmax. O softmax é uma operação matemática definida dessa forma, que basicamente vai pegar os valores dos produtos internos e vai transformar em uma distribuição de probabilidade. Que a gente sabe que a distribuição de probabilidade tem que somar 1. E esses valores de produtos internos não necessariamente somam 1. Fora isso, os valores têm que ser sempre positivos, né, da probabilidade. E o valor do produto interno, como a gente viu, também não necessariamente é positivo. Então, a softmax vai pegar esses valores que não somam 1 e que podem ser negativos e vai transformar numa distribuição de probabilidade que todos os valores são positivos e necessariamente somam 1. Então, o cálculo está descrito aqui. Basicamente, você vai fazer um exp3, exp1, exp02, vai pegar 20, 2.71, vai somar, chegar em 24. E aí vai fazer 20 sobre 24, 2.7 sobre 24, 1.2 sobre 24. E aí vai chegar nesses valores aqui. E a gente vê que soma 1. E que o valor 3, que era o maior, vai ter a maior probabilidade. E o 0,2, que era o menor, vai ter a menor probabilidade. Mas, como essa operação de softmax se relaciona com a variância? A gente tem aqui dois casos. Caso em que tem valores de produto interno com baixa variância e casos de produto interno com alta variância. Com baixa variância, a gente vê que as probabilidades elas são muito próximas, elas são equilibradas e nenhum valor domina muito os outros. Agora, com uma escala aqui, que a variância saiu de 0.02 para 67, a gente vê que esse valor de 10 aqui, ele domina completamente as probabilidades. Então, ele é quase 1 e os outros valores são quase 0. O que é um problema para o modelo, porque ele vai passar a pegar sempre o valor inteiro de apenas uma palavra. Ou seja, ele vai prestar atenção a somente uma das palavras da frase, se uma delas dominar por ter alta variância. Ou seja, aqui na nossa ilustração, a gente não teria esse degradê de cores em que uma é marcada mais forte e as outras são marcadas mais fracas. Basicamente, a gente teria todas as palavras marcadas com zero, ou seja, sem marcação, e uma palavra, por exemplo, aqui, amazing, poderia ser a mais importante, ser 100% marcada, ou seja, só essa palavra teria importância para o nosso modelo e não é isso que a gente quer. Então, essa é a relevância de controlar a variância dos nossos valores antes de passar pela operação de softmax. Então, agora que a gente já entendeu o que é produto interno, a importância da variância e a importância do softmax, vamos ver aqui dois tipos de atenção. A atenção aditiva, que é usada no paper RAM, e a atenção por produto interno, que é usada nos Transformers. Vamos começar pela aditiva, que eu acho mais intuitiva. Então, a gente tem aqui que palavras podem ser interpretadas por vetores. Então, a gente tem aqui que eu é um vetor, gosto é outro vetor, de é outro vetor, bebê é outro vetor e água é outro vetor. Vai passar isso numa rede neural e vai gerar outros vetores. Então, esse vetor foi mapeado para esse vetor para esse, etc. Esse vetor para esse. A gente vai ter aqui um vetor de referência, que é esse vermelhinho. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse vetor vermelhinho para prestar atenção nas palavras aqui em verdinho. Então, como é que a rede ela escolhe como ela vai prestar atenção? Ela vai fazer o produto interno do vetor vermelhinho com o vetor verdinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses mesmos vetores e jogar aqui para baixo, e esse vermelhinho aqui, e vai colocar aqui, ó, em cada um. Com isso, a gente vai ter valores de produto interno que a gente vai passar no softmax e vão virar probabilidades, que são esses números aqui de baixo. Então, produto interno, softmax, virou esses pezinhos.
Esses pezinhos aqui são as marcações de corzinha que a gente viu lá na frente. Então, a palavra gosto, ela está muito grande, muito marcada pelo fato do produto interno ter sido muito alto. Então, com isso, eu vou propagar o vetorzinho verde aqui e o vetor de água também, porque ele está com valor muito alto. E aí eu vou fazer a soma ponderada e esse vetor resultante ele vai conter principalmente a informação do vetor gosto e do vetor água. Então é assim que funciona o mecanismo de atenção aditivo. E aí como é que funciona a atenção por produto interno? Bom, basicamente a gente tem aqui três letras, Q, K e V. Ao invés de usar uma rede neural para mapear o vetor original em um vetor e ter esse vetor vermelhinho fixo, a gente vai dar muito mais liberdade para a rede. A gente vai ter um mapeamento de azul para verde, de azul para vermelho e de azul para laranja. O que vai acontecer? Esse verde é chamado de query, o vermelho key e o laranja velho. O verdinho, a query, quer dizer que eu vou buscar pelo vermelhinho que se parece comigo. Então, os verdinhos vão ser comparados com os vermelhinhos, palavra a palavra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verdinho do eu vou comparar com esse vermelhinho, esse vermelhinho, esse vermelhinho, esse vermelhinho e esse vermelhinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o do gosto. Eu vou comparar com esse, com esse, com esse, com esse e com esse. E assim sucessivamente, até chegar no Diago, que vai comparar com o dele mesmo, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Então vamos lá fazer para o Diago aqui. Que a gente copiou os vermelhinhos aqui para baixo e pegou o de água e alinhou aqui. Bom, com isso a gente vai fazer de novo os produtos internos, vai chegar em valores numéricos que vão ter alta variância, porque esses vetores estão em espaço de alta dimensionalidade. A gente vai normalizar esses valores pelo fator raiz de n, que a gente mostrou antes, vai passar pelo softmax e aí a gente vai ter números de pesos, que são esses aqui. Ou seja, BB teve um alinhamento muito alto, enquanto os outros estão muito pouco alinhados. Isso quer dizer que água está prestando atenção na palavra BB. E aí, ao invés de utilizar o vetor key ou query, como foi feito anteriormente aqui, em que a gente usava o vetor key para propagar a informação, a gente vai usar agora um novo vetor que é o de velho, dando mais liberdade à rede. Então a gente vai fazer a soma ponderada dos valores de velho e vai chegar nesse valor aqui. Então, com isso, a gente tem basicamente que com a liberdade que a rede tem de definir aqui a query e o velho, ela pode escolher prestar atenção nas palavras relevantes para a tarefa dela e usar o velho para ser a soma ponderada a partir da atenção. Agora, com isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor aquelas figuras lá em cima. Então, se a gente olhar esse valor aqui, 096, 01, 01, 01, a gente pode entender o que são essas linhas aqui. Essa linha significa basicamente que missing tem valores altos. Lá seria aqui um 02, 02, 02, 02, 02 aqui para essas palavras. Então, o que a gente consegue concluir? Que basicamente o Q e o K aqui estão fazendo um produto interno. Esse produto interno, devido à alta dimensionalidade desses vetores, vai ter uma alta variância. A gente vai dividir por raiz de n para controlar essa variância. Controlada a variância, a gente vai passar por um softmax e vai transformar isso daqui em probabilidades, ou seja, os pesos de atenção, né? Aquele 01, 09, e a partir disso, cada um desses valorezinhos que soma 1 vai ser usado para fazer a soma ponderada dos vetores V. É isso que essa fórmula quer dizer.
Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre a atenção. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, solta o like aí no vídeo e deixa o seu comentário para a gente continuar melhorando o conteúdo aqui do canal. Valeu!